com a aula. Possivelmente na próxima semana, eu vou fazer uma pequena atividade avaliativa. Então, vamos aqui para a nossa atividade sobre inequação do segundo grau. Era basicamente só uma questão, né? Que era para você resolver as inequações produto e as inequações quociente. Então, na letra A, eu tenho ali x ao quadrado menos 6x, que multiplica menos x ao quadrado mais x mais 2 maior ou igual a zero. Lembrando que para resolver isso, a gente tem que primeiro encontrar as raízes, né? Fazer o estudo de sinal da função. E aí, depois, a gente faz um quadro de sinais juntando as duas funções. Né? Para quem não havia compreendido direito, né, na última atividade que a gente fez. Então, a gente vai aqui verificar o seguinte, né? A gente vai fazer as raízes da... Só um segundo que entrou uma coisa aqui. Então, verificando aqui as raízes dessa primeira função, que é x ao quadrado menos 6x, você pode fazer ela de, claro, utilizando o delta e de uma segunda maneira que a gente pode ver depois. Mas fazendo pelo delta, eu tenho aqui menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 6 vezes 0, né? Já que nós não temos o coeficiente c aqui. Você percebe que não tem um termo independente, que ficaria por aqui. Então, o que ocorre? Então, aqui nós vamos ter, então, o delta, nesse caso, vai ser igual a 36, né? Porque essa parte aqui ela vai ser zerada. Então, delta é igual a 36, nós vamos ter duas raízes dessa primeira função que eu vou chamar ela de f, ou f de x. Então, para agilizar, vamos fazer aqui de uma forma bem resumida as raízes, né? Até porque a gente já conhece o processo e tudo mais. Então, vai ficar menos 6, mais ou menos a raiz de 36, dividido por 2 vezes 1. Então, no x1, a gente vai verificar que vai ficar 6 mais 6, dividido por 2, né? Lembrando que aqui eu faço esse jogo de sinal, só para lembrar por que aconteceu isso. Então, vai ficar menos 6 vezes menos 6, que vai dar mais. E a raiz quadrada de 36, que também é 6, né? Aí fica 6 mais 6, que é 12. 12 dividido por 2, 6. Está aqui a nossa primeira raiz. A segunda raiz vai ser 0. Então, aqui ficaria então 6 menos 6, né? Que dá 0. 0 dividido por qualquer coisa é 0. Detalhe. Quando você observar esse tipo de função do segundo grau que estiver faltando o coeficiente c, já fique logo ciente de que uma das raízes será 0, tá? Você pode ter certeza, uma das raízes de uma função, nesse caso aqui, que ela é incompleta, e faltando o coeficiente c, ela vai ser 0. Então, estudando esse sinal aqui dela, eu vou ter aqui, né, as raízes 0 e o 6. E percebam que para a esquerda do 0 e para a direita do 6, eu vou ter valores positivos. Entre 0 e 6, eu vou ter valores negativos. Agora, fazendo a nossa segunda função, que é essa daqui que eu vou chamar ela de g. Então, eu vou ter aqui menos x ao quadrado, mais x mais 2. Então, nosso delta vai ser menos 1 ao quadrado, menos 4, que multiplica por menos 1, que multiplica por 2. 1 ao quadrado é 1, né? Aí eu vou fazer aqui, o menos 4 vezes menos 1 vai dar mais 4.
que multiplica por 2, que vai dar 8. Então, somando tudo, o delta vai ser igual a 9. Fazendo as raízes, então, vai ficar menos 1, mais ou menos a raiz de 9, dividido por 2 vezes 1. O nosso x1, ou x uma linha, né? Então, vai ficar menos 1 mais 3, dividido por menos 2. Menos 1 mais 3 vai dar 2, positivo. Dividido por menos 2, então vai dar menos 1. x2 vai ficar, então, menos 1 menos 3, que vai dar menos 4. Dividido isso por menos 2, vai dar 2 positivo, né? Porque aqui em cima o resultado vai ser menos. E menos dividido por menos vai dar mais. Nessa daqui, a concavidade é virada para baixo, né? Porque a gente sabe que o A na função ela é negativa, então, concavidade para baixo. E aí percebe que nós temos as raízes menos 1, né? E 2. Então, para a esquerda do menos 1, eu tenho valores negativos. Para a direita do 2, também negativo. E entre o menos 1 e o 2, eu vou ter valores positivos. Agora, o que que ocorre? A gente vai fazer um quadrozinho de sinais, tipo esse, ó. Eu vou colocar as raízes na ordem crescente, tá? Ou seja, na ordem crescente da esquerda para a direita. Eu vou juntar as raízes aí das duas funções, ó. O menos 1, que é a raiz da nossa segunda função, né? O 0, que é a raiz da primeira função. O 2, que é a outra raiz da segunda função. E o 6, que é a raiz da primeira. Vocês estão percebendo aqui que tem essas linhas verde, azul, né? O verde vai indicar, né? Para o azul, né? O azul vai indicar as raízes da primeira função, que é a nossa função f, que eu indiquei. E o verde vai indicar as raízes da função g, né? Como vocês percebem. E esse amarelo alaranjado aí, que quase talvez não dê para ver, vai ser o resultado da multiplicação dessas funções. Então, vocês percebem que, imitando lá o estudo de sinal, percebam o seguinte, ó. Está em azul. Aí percebam que aqui nós teremos uma parábola com a concavidade virada para cima, né? Ó, as raízes, o 0 e o 6. Então, tudo para a direita de 0 é mais, né? Perdão. Como dá para vocês entenderem. E tudo para a esquerda de 0 é mais, e tudo para a direita de 6 também é mais. Assim como tudo entre o 0 e o 6 é menos, né? Como dá para vocês entenderem. É só você enxergar entre essas duas linhas azuis. Ou então simplesmente, ó, para vocês só compreenderem um pouco melhor, deixa eu apagar aqui. Né, vocês vão perceber que eu tenho aqui a parábola, né? Ixi, o mouse ficou me trollando aqui. Pronto. Né? Tá feio, mas é só para você entender que isso aqui seria o estudo de sinal da nossa função. Agora, para a função g de x, percebam que agora as raízes vão ser menos 1 e 2. Então, copiando lá o estudo de sinal que foi feito na função, eu tenho isso aqui, ó. Porque a concavidade ela é virada para baixo, o que é que acontece, ó? Tudo à direita do 2 é menos, e tudo à esquerda do menos 1 também. Aí, tudo entre o menos 1 e 2 é mais. Tá? Ou seja, tá aqui os sinais das duas funções. É o que vai acontecer? Aí, eu vou multiplicar. Aqui vai ser o resultado, ó, da multiplicação deles. Eu vou multiplicar os sinais. Ou seja, aí mais vezes menos vai dar o quê, gente?
Se eu multiplicar mais vezes menos. Pronto, na multiplicação, mais vezes menos, vai dar menos, tá? É aquela... Pronto, o Rafael já até colocou aqui, menos. Então, o que que acontece? Então, mais vezes menos vai dar menos. E aí, mais vezes mais. Isso, vai dar mais, né? Isso aí, Pedro, Rafael. Então, mais vezes mais vai dar mais. E aí, menos vezes mais. Aí vamos ter que vai ser menos. Menos vezes menos, mais. E aí, menos vezes. E aí, mais vezes menos, né? Vai dar menos. Eu só multipliquei aqui os sinais, né? Ó, multiplicando os sinais aqui em cima pelos que estão aqui embaixo. E aí, o resultado vocês estão vendo. Que eu tenho aqui, né? F de x vezes g de x. Então, eu tenho aqui menos, mais, menos, mais, menos. Sim, aí do que isso vai me ajudar a resolver? Vocês viram anteriormente, lá no slide, que ele dizia que o resultado disso tem que ser maior ou igual a zero. Ou seja, eu tenho que ter, então, valores positivos. Aí me digam vocês, olhando para isso, onde é que eu encontro os valores positivos? Pronto, dando um zoom aí, né? Onde eu encontro os valores positivos? Vocês podem digitar ou falar. Pronto, aqui eu me colocou entre o 0 e o 6, certo? E mais alguma coisa? Além? Certo, a Maria Vitória também a colocou entre o 0 e o 6, que às vezes a mensagem demora. Pronto, a pergunta, Cauane, olhando para o que tem no slide, quero saber onde eu vou encontrar os valores positivos ali. Onde eu tenho que é mais, né? Pronto, aí a Cauane colocou, deixa eu ver, entre 2 e 6, deixa eu ver aqui. Pronto, entre o 2 e 6, aí a gente colocou entre 0 e 6. Certo, gente, ó. Aí vamos verificar aqui o seguinte, ó. Peraí, deixa eu só ver aqui a última mensagem. Pronto, e entre o menos 1 e o 0, né? Entre o 2 e o 6, é que o Pedro colocou aqui. Isso mesmo. Então percebam aqui, ó, que onde eu tenho mais, é só olhar aqui para cima, né? Onde eu tenho as raízes, né? Menos 1 e o 0, e o 2 e o 6. Então percebam que eu tenho menos, mais e menos. Então eu vou ter aqui, ó, entre o menos 1 e o 0, ó, que eu tenho um valor positivo,
que é justamente o que está me interessando, porque eu quero valores maiores do que zero, e entre o 2 e o 6, ó. Vocês percebem que aqui eu tenho valores eu tenho mais, né? Eu tenho o nosso sinalzinho de mais que indica valores positivos, depois da multiplicação, né? Então, fazendo isso, o nosso conjunto de solução vai ser valores que estão entre o menos 1 e o 0, e entre o 2 e o 6. Então, o nosso conjunto de solução vai ser este aqui, né? Ó, que é o nosso x pertencendo aos reais, ao que esse x vai estar entre menos 1 e 0, ou seja, x maior do que menos 1 e o x menor do que 0, menor ou igual, né, na verdade, ou x maior ou igual a 2 e x maior que 6. Desculpe, menor ou igual a 6. Como você está observando, esse é o conjunto de solução. Então, x maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 0, ou x maior ou igual a 2 e menor ou igual a 6. Porque é um ou outro, né? Não dá para acontecer os dois ao mesmo tempo. Ok, pessoal? Há alguma dúvida, alguma pergunta? Professor, não entendi esse negócio dessa tabela aí, não, senhor. Pronto, vamos começar aqui. Deixa eu só verificar o seguinte. Essa tabela é para justamente indicar os quadros de sinais. Deixa eu só apagar aqui. Eu vou voltar ali. Pronto. Aí percebam o seguinte. Eu também apagar aqui esses slides. Pronto, ó. Essa tabela veio justamente desse estudo de sinal aqui de cada função, tá? Ou seja, por exemplo, nessa primeira função, que é a função f de x, como havia indicado, o que ela me diz? Que entre o 0 e o 6 eu vou ter valores negativos, né? Como dá para ver, tem um sinalzinho de menos aqui. E à esquerda do 0 eu vou ter mais, e à direita do 6 eu vou ter mais. Na função g, acontece o contrário, na verdade. Porque entre as raízes aqui, que é o menos 1 e o 2, eu vou ter à esquerda, perdão, do menos 1, eu vou ter valores negativos. E aqui eu vou ter valores também negativos. Percebe que à esquerda do menos 1 eu vou ter valores menores, né? E à direita do 2 eu vou ter valores também menores. Os valores maiores vão ficar entre o menos 1 e o 2. Aí, fazendo o estudo de sinal, ou seja, juntando tudo, eu vou fazer essa pequena tabelinha. Onde eu tenho, ó, na ordem crescente, são as raízes que eu encontrei das duas funções, né? Menos 1, o 0, o 2 e o 6, colocando elas na ordem crescente, né? Seguindo aquela retinha dos números reais mesmo, né? Porque tudo tem que ser na ordem crescente. Essa linha de baixo, ela se refere àquela primeira função, ou seja, os mesmos sinais que eu encontrei na primeira lá, eu vou colocar aqui. Né? Então, percebe que tudo à direita do 0 ficou mais, e tudo, não, tudo à esquerda do 0 ficou mais, e tudo à direita do 6 ficou mais também. Aqui eu estou só transferindo o que tinha lá naqueles estudos que foram feitos lá, no slide anterior, perdão. Já aqui, nessa segunda, percebe que agora o que acontece? Eu tenho os sinais da segunda função que eu fiz lá. Agora mudou, ó, tudo à direita de menos 1 é menos, e tudo
né? Aí tudo A. Não, tudo à esquerda de menos 1 é menos, e tudo à direita de 2 é menos também. Então fica sendo mais o quê? Tudo entre o menos 1 e o 2. Eu só transferi, né? Eu só peguei e transferi do slide lá, ó, daqui, que tava, de tudo que estava aqui, para cá. A última aqui, a terceira, é uma multiplicaçãozinha que a gente faz com esses sinais que estão aqui. Porque, infelizmente, aqui a gente vai multiplicar os sinais. Então, multiplicando os sinais, eu vou ter isso. E aí eu verifico o que a questão pede, se for maior ou se for menor. Essa tabelinha ela serve justamente para a gente conseguir enxergar o que está acontecendo nas funções. Tá? Não é complicado de fazer. É só você verificar lá as funções, né? E verificar o jogo de sinal delas. Não é tão complicado assim. Mas se for possível, a gente pega, faz uma aula dando uma revisada sobre isso. Tá bom, professor, entendi. Ok? Aí, nessa primeira aqui, essa é a solução. Pronto. Na segunda, na letra B, a gente vai também fazer a mesma coisa. Na letra B, você percebe que nós temos uma divisão agora. É uma inequação quociente. Então, o que eu tenho? A primeira lá, que eu vou chamar de f de x. E a segunda eu vou chamar g de x. A primeira aqui eu tenho 3x menos 9, ou seja, ela é uma função do primeiro grau, né? Então, a inequação do segundo grau, obrigatoriamente, só precisa ter uma função do segundo grau para que ela seja considerada inequação do segundo grau. Então, aqui, 3x menos 9, aí eu vou tirar a raiz desse 3x menos 9. Então, vai ficar 3x menos 9 igual a 0, 3x igual a 9, x igual a 9 dividido por 3, então x vai ser igual a 3. Então, a raiz dessa função aqui é o x igual a 3. Para a nossa segunda função, que é o g, né, eu tenho menos x ao quadrado, mais 5x, menos 4. Fazendo o delta, eu vou ter o quê? 5 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 vezes menos 4. Fazendo o jogo de sinal, aqui eu vou ter menos vezes menos dá mais vezes menos dá menos. Então vai ficar menos aqui, ó. 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 4 vai dar 16. E 25 menos 16 vai dar 9. Fazendo as raízes, eu vou fazer aqui então. Menos 5, mais ou menos 9, não, mais ou menos raiz de 9 sobre 2 vezes menos 1. Aqui, o x1 vai ser menos 5 mais 3. Então vai ficar 2, menos 2, né? Dividido por menos 2, que vai dar 1. E aqui vai ficar menos 5 menos 3, vai ficar menos 8. Menos 8 dividido por menos 2 vai dar 4. Então tá aqui as raízes da segunda função, né? O 1 e o 4. Fazendo aquele gráficozinho, pequeno esboço, né? O estudo lá do primeiro gráfico, da primeira função, que é essa aqui, ó. Eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter aqui isso, né, ó. O x é igual a 3. A função, ela é crescente. Então, tudo à direita do 3 é mais e tudo à esquerda do 3 é menos. Viu? A gente vai colocar isso lá naquela tabelinha. Agora, fazendo o estudo da segunda função, eu tenho isso, ó. A concavidade é para baixo, porque o A é 0. Aí percebam que tudo à esquerda do 1 é menos, assim como tudo à direita do 4 vai ser menos também. E no meio,
Ou seja, entre 1 e o 4 vai ser mais. Certo? Aí vamos aqui, ó. Para aquele gráfico das tabelinhas. Aqui eu estou colocando agora tudo em separado para ver se facilita. Então aqui eu tenho a primeira função, que é a f de x, né? Ou seja, aquela que tem um gráfico crescente. Então, tudo à direita do 3 é mais, assim como tudo à esquerda do 3 é menos. Então, ela é crescente. E aí nós temos aqui a nossa segunda função, a g de x, que é uma função ao quadrado. Percebe que o gráfico dela é isso. Então, tudo à esquerda do 1 é menos, e tudo à direita do 4 é menos, e o que está entre o 1 e o 4 é mais, tá? Então, vamos só colocar aqui, peraí, em separado, ó. Tá aqui o sinal da primeira função, né? Ó. Tudo à direita de 3 é mais, tudo à esquerda de 3 é menos. E aí percebam que tudo na segunda função, que tudo à direita e à esquerda é menos, e o que está entre as raízes é mais. Aí com isso eu vou pegar e multiplicar os sinais de novo. Multiplicar não, perdão, dividir. Só que vai dar a mesma coisa. Então, dividindo, eu vou fazer o seguinte, ó. Menos dividido por menos vai dar mais. Menos por mais vai dar menos também. Mais dividido por mais é mais. E mais dividido por menos vai dar menos. Aí tem que prestar atenção no que a função lá estava pedindo, né? No que ele estava pedindo lá na primeira. Na, na letra B. Na letra B estava dizendo que ela teria que ser menor ou igual a zero. Ou seja, esse F dividido pelo G tem que ser menor ou igual a zero. Aí a pergunta é, olhando para isso, onde é que eu tenho que isso aí vai ser menor ou igual a zero? Papai. Bom, tem onde é que eu tenho que sair vai ser menor, ou seja, onde é que eu tenho que sair vai ter valores negativos. Pronto, deixa eu colocar aqui para vocês verem, chegarem melhor. Então, deixa eu ver, a Kaone colocou aqui entre o 1 e o 3, né? Pronto, aí entre 1 e o 3, beleza, vamos ter valores negativos ali, tem o sinal de menos. Aí, beleza, entre o 3 e o 1, né? Entre o 4 e lá vai, né? Ou seja, entre o 4 e lá vai fumaça, vamos dizer assim.
Certo, perfeito. Pronto, é exatamente isso. Tá? Se vocês enxergarem aí, vocês observam que realmente entre 1 e o 3 eu vou ter o sinal de menos, né? E do 4 em diante, né? Percebe que eu vou ter também sinaizinhos de menos. Ok? Obrigado aqui também a Maria Vitória, colocou também, né? Que às vezes as mensagens demoram para chegar. Então, observem aí o seguinte, vamos lá. Deixa eu só... Pronto, voltar aqui. Então, percebam aí que entre o 1 e o 3 eu tenho aqui, né, ó, indicando, né, o nosso sinal de menos. E do 4 em diante. Ou seja, tudo à direita do 4, tudo que for maior do que 4, né, só colocar bem aqui, ó, 1, o 3, né, e o 4. Então, percebam que tudo que for maior que 4 é menos, vai ser menos, e tudo que for entre o 1 e o 3 também. Então, nosso conjunto de solução vai ser, então, né, o x pertencendo aos reais, tal que 1, né, nesse caso, o x vai ser maior ou igual a 1, e x maior ou igual a 3, e x menor ou igual a 3, ou o x vai ser maior do que 4. Não vai ter o x maior ou igual a 4, por quê? Porque se o x for 4, ele vai zerar essa função aqui embaixo, ó. Eles ficariam alguma coisa aqui, né? Por exemplo, ficaria alguma coisa dividida por zero. E eu não posso dividir nada por zero, não consigo. Ok? Essa daí foi a nossa B, né? Da primeira. Então, no nosso item C, nós temos agora duas funções de segundo grau, né? E uma divisão entre elas. Então, eu vou ter x ao quadrado menos 2x mais 3. Aí eu vou ter, então, 4x ao quadrado mais 4x mais 1 maior do que zero. Aí, mais uma vez, eu vou pegar e vou fazer as raízes das duas funções. Então, eu tenho ali x ao quadrado menos 2x mais 3. Então, aí eu vou ter o seguinte. Eu vou ter, então, ali menos x ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 3, né? Aí, então, eu vou ter o seguinte, que o nosso delta vai ser igual a menos 8. Ou seja, delta negativo, nós não vamos ter raízes. Vai ficar isso aí que vocês estão vendo na parábola. Na hora que a gente for colocar na tabelinha, então essa função f vai ficar lá todo o sinalzinho de mais. Agora, na segunda função, eu tenho ali 4x ao quadrado mais 4x mais 1. Fazendo ali a nossa tabelinha, não tabelinha não, no delta, nós vamos ter ali 4 ao quadrado menos 1 vezes 4, né? Então, menos 4 vezes 4 vezes 1. Ou seja, o resultado ali no 4 ao quadrado vai dar 16. E essa parte aqui também vai dar 16. Só que uma vai ser mais e outra vai ser menos. Então, o nosso delta vai ser zero. O que indica, então, que nós vamos ter uma única raiz para essa função de baixo. Então, o nosso x vai ser menos 4, dividido por 2 vezes 4. Então, o nosso x para essa função vai ser menos 1 meio. E como ela é positiva, vai ficar essa concavidade para cima. E está aqui, ó. O nosso menos 1 meio logo aqui no meio, né? Ó, logo aqui. E percebe que tudo que for diferente de menos 1 meio, ele é positivo. Ele é maior que zero. Ou seja, a direita do menos 1 meio vai ser mais, né? E a esquerda do menos 1 meio também vai ser mais, né?
não nessa ordem, mas foi explicado assim. Então, a direita de menos 1/2 é mais e a esquerda de menos 1/2 também é mais. Ou seja, tudo que for diferente dele vai dar um resultado positivo. Fazendo lá o nosso estudo de sinal, eu vou entender o seguinte, ó. Tá ali a nossa função f de x e g de x, né? Como eu não tenho raízes, percebe que eu vou ter lá só os sinais de mais. Agora, na função g de x, percebe que agora eu tenho uma raiz ali, né? Menos 1/2. E também percebam que vai dar tudo mais. Ou seja, tudo à direita, né? Tudo à direita do menos 1/2 é mais. Tudo à esquerda do menos 1/2 também é mais. Então, se eu for fazer a divisão de sinais, também vai ficar mais e mais, né? Então tá aí, ó, nossa tabelinha. Então percebo, se tudo à direita, né? Não sei como é que vocês estão vendo. Tudo à direita de menos 1/2 é mais, tudo à esquerda de menos 1/2 também é mais. Então tudo que for diferente de menos 1/2 vai satisfazer a nossa função, vai satisfazer aquela desigualdade, ó. Porque ele diz que é para ser tudo maior do que zero. Então, tudo à direita, tudo à esquerda, né? Mais. E tudo também à direita é mais. Então, percebam aí que a nossa solução vai ser o x pertencente aos reais, tal que o x tem que ser diferente de menos 1/2. Apenas diferente de menos 1/2. Para que seja solução. Agora, passa da nossa D, que seria a última, né? Item. Nós temos aí uma inequação produto, que é a multiplicação entre elas. Então, percebam aí que nós vamos ter x ao quadrado menos 7x mais 10, que multiplica menos 2x ao quadrado mais 8, menor do que zero. Fazendo aqui a nossa função f de x, aqui vai ficar, então, x ao quadrado mais 7x mais 10. E aí percebam que o nosso delta vai ser, então, 7 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 10. Aqui vai dar 49, né? 7 ao quadrado. E aqui vai ser 40. Então, eu vou ter 49 menos 40. Então, o nosso delta é 9. Então, fazendo as raízes, eu vou ter o seguinte, que o x é igual a menos, nesse caso, menos 7, né? Porque aqui era mais, aqui era menos, eu coloquei mais, não sei porquê. Mas é menos, ó. Então, menos 7. Então, aqui nós vamos ter que vai ficar 7 mais 3, que dá 10, dividido por 2 é 5, nossa primeira raiz. x2, 7 menos 3, que vai dar 4. 4 dividido por 2 é 2. Aí está aqui o nosso estudo de sinal dela. Ó. Vai ficar assim. Então, nós vamos ter ali nosso estudo de sinal da nossa primeira função. Agora, partindo para a segunda função, nesse caso aqui, eu posso tentar resolver ela de uma outra maneira, é mais fácil. Eu posso deixar ela assim, ó, menos 2x ao quadrado mais 8 igual a zero. Aí eu passo para o outro lado, o 8, trocando sinal, né? Passando o 8 para o outro lado, trocando sinal. Aí eu vou ter menos 2x ao quadrado igual a menos 8. Então aqui eu vou ter, então, menos 8 menos 2. X ao quadrado é igual a 4. O x vai ser a raiz quadrada, mais ou menos a raiz quadrada do 4. Vamos ter duas raízes, sim. Uma positiva e outra negativa. Então, o x vai ser mais ou menos 2. Aí você se pergunta, por que mais ou menos raiz quadrada do 4, né? E por que mais ou menos 2?
Porque pensa o seguinte, aqui, ó, o x ao quadrado, ele tem que dar 4. Se eu fazer o seguinte, né? O menos 2 ao quadrado, ele vai dar como resultado o 4, tá? O menos 2 ao quadrado vai dar como resultado 4, né? Assim como o 2 ao quadrado, se eu fizer, né? 2 ao quadrado positivo, vamos dizer assim, ele também vai resultar no 4, ou seja, tanto o menos 2 ao quadrado como o mais 2 ao quadrado, eles vão dar como resultado o número 4. Então, tanto o menos 2 como o mais 2 também serão as nossas raízes. E está aqui, ó, menos 2 e o mais 2. Percebe que nós temos uma situação inversa aqui. Na primeira, a concavidade ela é para cima, e aí eu tenho que tudo à direita de 5 é mais, assim como tudo à esquerda de 2. E percebam também que tudo à direita do 2, aqui na nossa função de baixo, é menos, e tudo à esquerda dele é menos. Agora, nessa outra, na de cima, tudo entre 2 e 5 é menos, e aqui embaixo, tudo entre menos 2 e 2 é mais. Agora vamos lá para o nosso quadro de sinais, né? Nossa tabelinha. Percebam aqui que aconteceu o seguinte, tá? Ali eu tenho as raízes, né? O menos 2, o 2 e o 5, que são as raízes que a gente encontrou. Percebo que na função lá, que nós vamos ter na primeira, que é o 2 e o 5, percebe que já está marcado aí, ó. Você pode até dar um zoom no próprio celular, que dá certo. Nós temos aí as raízes, o 2 e o 5. Então, fazendo o estudo de sinal, já que a concavidade dela é para cima, né? Percebam aí o que acontece. Tudo que tiver no meio é menos, e tudo que está do lado é mais, assim como está aqui. Né? Se vocês conseguem enxergar isso. Agora, na função g de x, percebe que nós vamos ter uma raiz que coincide, que é o 2, ó. Como vocês estão vendo. Então, percebam aqui o seguinte, que agora a concavidade ela é para baixo. Então, tudo à direita de 2, né, é menos, e tudo à esquerda de menos 2 é menos também. Só vai ficar mais no meio, né? Como vocês estão vendo aqui. Então, observem aí, né? Aí, fazendo o jogo de sinal, né? Ou seja, eu vou ter aqui, ó. Mais vezes menos é menos. Mais vezes menos, menos de novo. Mais vezes mais é mais. Menos vezes menos é mais. E mais vezes menos é menos. Aí, analisando isso aí, lembrando que a nossa função ela tem que dar maior que zero. Né? Maior do que zero. Aí vamos pensar. Observando aí, né? Aqui eu vou ter, bem aqui eu vou ter o 2, né? O menos 2, perdão. Aqui eu vou ter o 2 e aqui eu vou ter o 5. Certo? Aí me digam vocês. Pronto, tudo é uma questão de... Agora que eu olhei aqui a mensagem toda do Riquelme, agora que ele está entendendo o quadro. Pronto, é mais ou menos isso. Pronto, ali já colocou menos 2 e 5, né? Que é onde tem valores positivos, não é isso, Maria Vitória? É isso. Isso, exatamente. Que é o menos 2 e o 5, que é onde eu vou ter valores positivos. Exatamente dessa maneira. Só que nesse caso, ele está pedindo valores negativos, né? Não? Ou era mais? Pronto. Vai fazer parte da pergunta. Tudo que for mais,
Percebam lá que eu tenho entre o menos 2 e o 5. Mas também percebam que na nossa letra D, nossa última função, eu quero é valores negativos. Mas a pergunta do mais está valendo só para vocês compreenderem melhor. Tudo que for maior que zero vai estar entre o menos 2 e o 5. Tudo que for menos vai ser o que então? Vou apagar aqui, agora eu vou mudar. Tudo que for menos, menor do que zero, tá onde agora? Mais? Pronto, você me colocou aqui, entre o 2 e o 5, beleza, é o que estava mais. Aí, então, o que está menos? O que está menor do que zero? O 2. Pronto. Menos 2, né? E o maior do que 5, que o Pedro colocou também, né? Ok, beleza. Deixa eu ver, a Kaune colocou o 2, aqui é o menos 2. Certo, aí vocês estão enxergando aqui, pronto. Então, tudo que for para cá, né? Ou seja, menor do que menos 2, tá aqui. É menos. Tudo que for maior do que 5 é mais. Ou seja, tudo que for menor do que menos 2 ou maior do que 5 vai resultar em menos. É justamente essa a nossa solução. Então, tudo que for menor do que menos 2 ou maior do que 5, então vai resultar em menos, que é justamente essa a solução da nossa equação aqui. Ok? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Quem me colocou não, Valesca falou que tá ok. Pronto, quem me colocou que não. Pronto, ok, beleza. Pronto, certo. Então, o que que nós vamos fazer, né? Eu percebi que o pessoal ficou com um pouquinho de dificuldade nessa primeira, né? Nessa questãozinha aí, só um pouquinho de dificuldade. Aí é para a gente tentar sanar a dificuldade. Aí na próxima aula a gente tenta ver de novo esse assunto das inequações do segundo grau. A gente tenta dar uma revisada. Eu até ia passar assunto novo hoje, mas aí eu vou deixar para uma outra aula. Aí eu então vou passar, daqui a pouco eu coloco uma atividade lá no grupo de matemática. E aí amanhã a gente corrige e comenta. É basicamente o mesmo assunto. Certo, gente? Certo, professor. Pronto. Então, pessoal, ó, obrigado aí pela participação de vocês. Obrigado pela presença de todos. Deixa eu só puxar aqui de novo. Pronto, deixa eu só puxar aqui só a presença de novo. Pronto, então, pessoal, até amanhã, né, gente? Deus Amanhã, quiser. Tchau, se Deus quiser. Bom dia, fique com Deus. Deus abençoe a todos. Amém. É minha mãe que tá falando. Tá bom. Amém. Obrigado. De nada. Tchau, pessoal. Até amanhã, gente.